Marcos Chaves, um homem de meia idade com postura serena e olhar penetrante, sempre acreditou que o verdadeiro poder reside na discrição. Como presidente do grupo Inoxê, uma das maiores empresas do país, ele optou por manter sua posição em segredo, até mesmo de sua esposa, Clara. No primeiro dia do Ano Novo, Marcos e Clara dirigiram-se à casa de Dona Lúcia, mãe de Clara, para a tradicional celebração familiar. Ao chegarem, foram recebidos com sorrisos formais, mas Marcos percebeu olhares de desdém e cochichos entre os familiares, que o viam apenas como um homem comum, sem grandes ambições. Durante o jantar, as conversas giravam em torno de realizações profissionais e planos futuros. Marcos, mantendo sua fachada humilde, ouviu pacientemente enquanto os cunhados ostentavam suas conquistas. Em determinado momento, Dona Lúcia dirigiu-se a ele com um tom condescendente. E você, Marcos, ainda trabalhando naquela empresa pequena? Quando vai buscar algo melhor para sustentar minha filha adequadamente? Clara, desconfortável, tentou intervir, mas Marcos, com um sorriso tranquilo, respondeu: Estou satisfeito com meu trabalho atual e acredito que o importante é o amor e o respeito que ofereço à sua filha. Nos dias que se seguiram, Clara percebeu a tensão crescente entre Marcos e sua família. Ela não compreendia por que ele aceitava passivamente as críticas e, em uma noite, confrontou-o. Marcos, por que você nunca se defende? Minha família te trata com desdém e você simplesmente aceita. Marcos, olhando nos olhos de Clara, respondeu: Prefiro que me julguem pelo que pensam saber do que pelo que realmente sou. A verdade às vezes pode ser um fardo. Clara, confusa e intrigada, decidiu investigar mais sobre o passado e o trabalho de seu marido. Enquanto isso, no escritório do grupo Inoxê, Marcos enfrentava desafios corporativos significativos. Uma fusão importante estava em andamento e ele precisava garantir que tudo ocorresse sem problemas. Seus funcionários o respeitavam profundamente, mas desconheciam sua vida pessoal. Marcos sempre manteve uma linha clara entre trabalho e família, acreditando que essa separação era essencial para proteger aqueles que amava. No entanto, a pressão para revelar sua verdadeira identidade começava a crescer, especialmente com a proximidade da conclusão da fusão. Clara, determinada a entender mais sobre o marido, começou a fazer perguntas discretas aos amigos em comum e a investigar registros públicos. Descobriu que Marcos raramente falava sobre sua família ou o passado, o que aumentou ainda mais seu desejo de desvendar o mistério. Em uma tarde, enquanto organizava documentos antigos em casa, encontrou uma fotografia de Marcos ao lado de um edifício com o logotipo do Grupo Inoxê. Intrigada, decidiu visitar a sede da empresa para obter mais informações. Ao chegar ao imponente edifício do Grupo Inoxê, Clara sentiu-se pequena diante da grandiosidade do local. Na recepção, perguntou por Marcos Chaves, mas foi informada de que ele não estava disponível. Insistindo, mencionou ser sua esposa, o que causou surpresa na recepcionista, que desconhecia que o presidente era casado. Clara foi encaminhada a um assistente que, desconcertado, explicou que Marcos era uma figura muito reservada e que poucas pessoas tinham acesso direto a ele. Sentindo-se ainda mais confusa, Clara deixou o edifício com mais perguntas do que respostas. De volta ao lar, Clara confrontou Marcos com a fotografia que encontrara. Por que você está nesta foto em frente ao grupo Inoxê? O que você está escondendo de mim? Marcos, percebendo que não poderia mais manter o segredo por muito tempo, respondeu calmamente. Clara, há coisas sobre minha vida que eu preferi não compartilhar para te proteger, mas prometo que, em breve, você saberá toda a verdade. Clara, frustrada com a falta de respostas concretas, decidiu dar um ultimato. Se você não confia em mim para compartilhar sua vida, não sei como podemos continuar juntos. Marcos,
Abalado com as palavras de Clara, percebeu que sua decisão de manter sua identidade em segredo estava colocando seu casamento em risco. No entanto, temia que a revelação pudesse trazer perigos inesperados para sua família. Enquanto ponderava sobre o que fazer, recebeu uma ligação urgente de seu conselho administrativo. A fusão enfrentava obstáculos imprevistos e sua presença era necessária imediatamente. Dividido entre resolver a crise corporativa e salvar seu casamento, Marcos sabia que precisava tomar decisões difíceis nos próximos dias. Clara, por sua vez, decidiu passar alguns dias na casa de sua mãe para refletir sobre seu relacionamento. Dona Lúcia, percebendo a angústia da filha, aconselhou-a a ser paciente e a dar a Marcos a oportunidade de explicar-se. Todos temos segredos, minha filha. Talvez ele tenha razões profundas para agir assim. Dê-lhe uma chance de se abrir. Clara, embora magoada, reconheceu a sabedoria nas palavras da mãe e decidiu esperar pelo momento em que Marcos estivesse pronto para revelar a verdade. Enquanto isso, no grupo Inoxê, Marcos trabalhava incansavelmente para resolver os problemas da fusão. Seus pensamentos, no entanto, frequentemente voltavam-se para Clara e para a necessidade de ser honesto com ela. Após dias intensos no grupo Inoxê, Marcos finalmente conseguiu resolver os problemas da fusão, garantindo a estabilidade da empresa. No entanto, sua mente permanecia inquieta, dividida entre as responsabilidades corporativas e a crise em seu casamento. Decidido a reconquistar a confiança de Clara, ele preparou um jantar especial em casa, criando um ambiente acolhedor e íntimo. Clara, ainda hospedada na casa de sua mãe, recebeu o convite de Marcos para o jantar. Hesitante, mas desejando entender as motivações do marido, ela aceitou. Ao chegar, foi recebida por Marcos com um buquê de flores e um olhar sincero. Durante o jantar, ele compartilhou detalhes de sua infância humilde, as dificuldades que enfrentou e como construiu o império que é o Grupo Inoxê. Explicou que manteve sua posição em segredo para protegê-la de possíveis perigos e da exposição pública. Clara ouviu atentamente, absorvendo cada palavra. Embora compreendesse as razões de Marcos, sentia-se magoada por ter sido mantida no escuro por tanto tempo. Eu entendo suas intenções, Marcos, mas um casamento deve ser baseado na confiança mútua. Como podemos construir um futuro juntos se há segredos entre nós? Marcos, segurando as mãos de Clara, respondeu: Prometo que, a partir de agora, não haverá mais segredos entre nós. Quero que estejamos juntos em todas as batalhas, pessoais e profissionais. Nos dias seguintes, Marcos começou a introduzir Clara ao mundo corporativo, levando-a a eventos e reuniões do grupo Inoxê. Ela, por sua vez, mostrou-se uma parceira dedicada, oferecendo insights valiosos e apoiando-o nas decisões difíceis. A família de Clara, ao descobrir a verdadeira posição de Marcos, ficou surpresa e envergonhada por tê-lo subestimado. Dona Lúcia, em particular, refletiu sobre seus preconceitos e buscou se redimir, aproximando-se do genro com sinceridade. No entanto, nem tudo eram flores. A revelação da identidade de Marcos atraiu a atenção de concorrentes e indivíduos mal intencionados. O casal começou a receber ameaças anônimas e a segurança tornou-se uma preocupação constante. Marcos reforçou as medidas de proteção, mas sabia que precisava identificar a origem das ameaças para garantir a segurança de sua família. Clara, demonstrando coragem e determinação, decidiu investigar por conta própria, utilizando contatos e recursos disponíveis. Sua inteligência e perspicácia revelaram-se fundamentais na identificação dos responsáveis, levando a uma operação conjunta com as autoridades para neutralizar a ameaça. Essa experiência fortaleceu ainda mais o vínculo entre Marcos e Clara, consolidando-os como uma equipe imbatível, tanto na vida pessoal quanto no mundo dos negócios. Com as adversidades superadas,
o casal decidiu renovar seus votos matrimoniais, celebrando a nova fase de transparência e parceria. A cerimônia íntima, realizada nos jardins da mansão Inoché, simbolizou o recomeço de uma relação baseada em confiança, amor e respeito mútuo. Marcos e Clara, agora mais unidos do que nunca, estavam prontos para enfrentar juntos os desafios que o futuro lhes reservava. Após a renovação dos votos matrimoniais, Marcos e Clara desfrutaram de um período de harmonia e prosperidade. A parceria no grupo Inoché fortaleceu não apenas a empresa, mas também o vínculo entre eles. Certa manhã, Clara recebeu uma carta anônima contendo informações confidenciais sobre uma negociação crucial do grupo Inoché. A carta sugeria que alguém próximo ao casal estava vazando informações para a concorrência. Preocupada, Clara compartilhou o conteúdo com Marcos, que decidiu investigar discretamente. Marcos contratou um investigador particular para monitorar os principais executivos da empresa. Enquanto isso, Clara utilizou sua perspicácia para observar comportamentos suspeitos durante as reuniões. As tensões aumentaram quando descobriram que as informações vazadas estavam prejudicando negociações importantes, colocando em risco a estabilidade da empresa. Após semanas de investigação, o casal descobriu que o responsável pelos vazamentos era Roberto, um antigo amigo de Marcos e diretor financeiro do grupo Inoché. Roberto estava sendo chantageado por uma organização criminosa que ameaçava sua família caso ele não colaborasse. Marcos e Clara confrontaram Roberto, que, arrependido, revelou toda a trama. Com as informações em mãos, o casal elaborou um plano para desmascarar a organização criminosa. Trabalhando em conjunto com as autoridades, conseguiram prender os envolvidos e garantir a segurança de Roberto e sua família. A experiência reforçou a importância da confiança e da transparência no relacionamento de Marcos e Clara. Eles perceberam que, juntos, eram capazes de enfrentar qualquer adversidade, seja no âmbito pessoal ou profissional. O grupo Inoché recuperou sua estabilidade e o casal continuou a liderar a empresa com integridade e dedicação, sempre atentos aos desafios que poderiam surgir no caminho. Para fortalecer ainda mais a segurança da empresa e evitar futuros incidentes, Marcos e Clara implementaram novas políticas de confidencialidade e investiram em treinamentos para os funcionários. Além disso, promoveram uma cultura organizacional baseada na ética e na transparência, incentivando a comunicação aberta entre todos os membros da equipe. Com o tempo, o grupo Inoché expandiu suas operações, conquistando novos mercados e solidificando sua reputação no setor. Marcos e Clara tornaram-se exemplos de liderança e resiliência, inspirando outros casais a equilibrar a vida pessoal e profissional com sucesso. Apesar dos desafios enfrentados, o casal nunca deixou de valorizar os momentos juntos, reservando tempo para viagens e atividades que fortaleciam seu vínculo afetivo. Eles aprenderam que, independentemente das dificuldades, o amor e a parceria eram fundamentais para superar qualquer obstáculo. Assim, Marcos e Clara seguiram construindo uma vida plena e realizada, tanto no âmbito empresarial quanto no pessoal, sempre prontos para enfrentar lado a lado os desafios que o futuro lhes reservava. Após a resolução do caso envolvendo Roberto e a organização criminosa, Marcos e Clara vivenciaram um período de estabilidade no grupo Inoché. No entanto, para Marcos, o sucesso não era apenas sobre solucionar problemas, mas antecipá-los. Ele sabia que, em um mercado competitivo e em constante transformação, a vulnerabilidade de uma empresa poderia surgir de diferentes frentes, e ele estava determinado a proteger o legado que haviam construído juntos. Certa manhã, durante uma reunião de planejamento estratégico, Marcos compartilhou com Clara uma ideia que vinha amadurecendo há meses. Ele acreditava que, para o grupo Inoché,
continuar a crescer, precisavam expandir suas operações para mercados internacionais. No entanto, ele sabia que não seria uma tarefa simples. A concorrência estava se intensificando e as ameaças não eram mais apenas externas, mas também internas. Marcos, com sua visão aguçada, começou a analisar as novas dinâmicas do mercado global. Ele sabia que a entrada em novos mercados não seria apenas uma questão de expandir a empresa, mas também de lidar com riscos elevados, riscos financeiros, políticos e até culturais. O casal, mais forte do que nunca, sabia que, para ter sucesso, precisariam trabalhar em conjunto, mas com responsabilidades bem definidas. Foi quando Marcos começou a perceber algumas irregularidades financeiras no grupo Inoché, algo que inicialmente parecia insignificante, mas que, aos poucos, começou a tomar proporções alarmantes. Após uma análise cuidadosa das finanças, ele descobriu um padrão suspeito de transações que envolviam um número limitado de executivos. O que mais o incomodava, no entanto, era que essas transações pareciam estar conectadas a parceiros comerciais que haviam sido aprovados há pouco tempo. Marcos sabia que estava diante de uma situação delicada. Ele precisava agir com cautela. Para isso, confiou em uma pequena equipe de confiança para começar a investigar mais a fundo as transações, enquanto mantinha a situação sob controle, sem alarmar os funcionários ou tornar o problema público. Ele temia que a empresa pudesse estar sendo vítima de uma fraude interna, algo que poderia afetar não apenas sua reputação, mas também a estabilidade financeira do grupo Inoché. Nesse meio tempo, ele decidiu tomar uma decisão ousada. Contratou um consultor financeiro altamente qualificado e experiente para realizar uma auditoria interna de forma independente. Enquanto isso, ele intensificou a comunicação com Clara, mantendo-a informada sobre as descobertas e as medidas que estavam sendo tomadas, sempre pedindo sua opinião. Ela, com sua visão clara e prática, sugeriu que Marcos também conversasse com o conselho da empresa para garantir que tivesse o apoio necessário em caso de uma crise mais profunda. A investigação revelou que um grupo restrito de executivos estava envolvido em práticas fraudulentas, desviando recursos da empresa por meio de contratos superfaturados com parceiros comerciais. O escândalo foi um golpe duro para Marcos, mas ele sabia que não podia hesitar. Com coragem, ele enfrentou os responsáveis, incluindo alguns dos executivos mais próximos a ele. O confronto foi difícil, mas Marcos, com seu caráter firme e sua integridade, não hesitou em tomar as decisões necessárias para proteger a empresa e suas finanças. Com o apoio de Clara, que ajudou a coordenar a comunicação e a gestão da crise, Marcos não apenas expulsou os responsáveis, mas também implementou um sistema de monitoramento e auditoria ainda mais rigoroso para garantir que os controles internos do grupo Inoché fossem infalíveis. Ele sabia que a confiança, uma vez quebrada, demoraria para ser reconquistada, mas estava disposto a enfrentar essa batalha para garantir que o legado da empresa se mantivesse intacto. Durante esse período turbulento, a relação entre Marcos e Clara se fortaleceu ainda mais. Eles passaram a compreender a importância de estarem unidos, não apenas nos momentos de celebração, mas também nas adversidades. A confiança mútua e o respeito por suas respectivas habilidades se tornaram os pilares da gestão do grupo Inoché, e ambos estavam mais focados do que nunca em construir um futuro sólido e ético para a empresa. O escândalo foi um marco importante na trajetória do grupo Inoché, mas também se tornou um ponto de virada para Marcos e Clara. Eles juntos transformaram a crise em uma oportunidade de crescimento. Com novos protocolos de governança, uma liderança mais robusta e uma base de confiança fortalecida, o grupo Inoché continuou a prosperar, alcançando novos mercados internacionais e consolidando-se como um exemplo de resiliência e ética no mundo dos negócios.
Marcos sabia que, apesar das dificuldades, ele e Clara haviam superado mais uma prova de fogo. O futuro agora parecia mais promissor do que nunca, e ele estava pronto para enfrentar os novos desafios que viriam, com Clara ao seu lado, como sempre foi. Após o escândalo que abalou os alicerces do grupo Inoxê, Marcos se viu em um momento de grande pressão. O peso da liderança agora estava mais evidente do que nunca, e o que parecia ser uma vitória sobre os fraudadores logo revelou um novo e assustador desafio. Embora o sistema de auditoria e as medidas corretivas tivessem sido implementados com sucesso, algo ainda não estava certo. Marcos sentia que havia algo mais por trás daquela trama que não havia sido revelado. Nos dias seguintes à crise, ele passou a ter pesadelos com rostos desconhecidos, sempre em uma sala escura, sussurrando seu nome. A paranoia começou a se instalar. Ele sabia que não podia relaxar, mas também não sabia em quem confiar. Clara, sempre ao seu lado, parecia mais distante. Ela ainda estava ao seu lado, claro, mas seu olhar tinha algo de inquietante, como se uma sombra pairasse sobre ela. A tensão aumentou quando Marcos recebeu uma mensagem anônima em seu celular. Uma mensagem simples, mas carregada de ameaças veladas. Você está perto de descobrir a verdade, Marcos. Não mexa onde não deve. A mensagem foi seguida de um arquivo em anexo, um vídeo em que Marcos aparecia, sem saber, discutindo uma reunião interna com um dos executivos envolvidos na fraude. A filmagem parecia antiga, mas a gravação mostrava detalhes que Marcos não se lembrava de ter dito. Marcos sentiu um calafrio. Era como se estivesse sendo observado o tempo todo. Mas quem poderia estar por trás disso? E por que agora, depois de tanto tempo? Decidido a chegar até a verdade, ele convocou uma reunião de emergência com Clara. Eles estavam sentados na sala de reuniões, os rostos iluminados pela luz suave que filtrava através das janelas. Mas, ao contrário de outras reuniões, o ar estava denso, carregado de uma tensão palpável. Clara, há algo mais acontecendo aqui. Não é só a fraude. Eu sinto. Algo está errado. Alguém está tentando nos desestabilizar. Talvez até você. Eu não sei em quem confiar mais. Marcos disse. Sua voz normalmente firme. Agora tremia. Clara o encarou com os olhos penetrantes. Havia um silêncio carregado entre eles antes que ela falasse, suas palavras mais afiadas do que o normal. Marcos, você precisa ter cuidado. Se alguém está tentando nos manipular, talvez esteja mais perto do que você imagina. O tom dela foi duro e a sugestão de uma possível traição foi clara. Marcos sentiu um peso no peito. Ele não queria acreditar que Clara poderia estar envolvida de alguma forma, mas as peças estavam se encaixando de forma desconcertante. Sem perder tempo, Marcos convocou uma investigação interna novamente. Ele queria descobrir tudo, desde a origem das mensagens anônimas até qualquer indício de que alguém próximo a ele estivesse envolvido em manipulações. Cada membro da equipe foi colocado sob vigilância discreta. O medo de um novo golpe, agora mais sofisticado, parecia sempre à espreita. A cada dia que passava, as coisas ficavam mais tensas. Marcos começou a notar comportamentos estranhos nos membros de sua equipe, e mesmo Clara começou a agir de maneira diferente. Ela estava mais reservada, como se estivesse escondendo algo. Uma noite, quando Marcos decidiu investigar os arquivos de uma das reuniões confidenciais, ele encontrou algo alarmante. Um e-mail de Clara, datado de semanas antes do escândalo estourar, discutindo opções para encontrar soluções mais rentáveis com um dos executivos que havia sido demitido devido às fraudes. O coração de Marcos disparou. A última pessoa em quem ele imaginaria que pudesse estar envolvida em algo ilícito era Clara. Mas aquele e-mail, como uma lâmina afiada,
cortava sua confiança de uma maneira que ele nunca imaginara. Desesperado, ele confrontou Clara em um momento tenso na madrugada. A sala estava escura e as sombras projetadas pelas luzes fracas faziam o ambiente ainda mais opressor. Ela estava sentada com um copo de vinho, os dedos inquietos ao redor do cristal. Clara, você sabia de tudo. Você estava envolvida de alguma forma. A voz de Marcos estava carregada de dor e desconfiança. Clara olhou para ele por um longo momento. Seus olhos estavam vazios, mas havia algo ali, algo que ele não conseguia decifrar. Ela suspirou e, por um instante, parecia que tudo ia desmoronar. Mas então, ela se levantou com a postura firme que sempre lhe fora característica e falou, a voz tensa: Marcos, eu nunca quis te envolver nisso. Não foi o que você pensa. Tudo o que fiz foi por você, por nós. Ela se aproximou lentamente. Cada passo parecia pesar mais no ar entre eles. A verdade é que eu também estava sendo manipulada. Há forças muito maiores por trás disso, e você está no meio de algo muito mais perigoso do que imagina. O choque de suas palavras deixou Marcos paralisado por um momento. Ele não sabia o que acreditar. Seria Clara uma cúmplice? Ou estava tentando protegê-lo de uma ameaça ainda mais complexa e sombria? Antes que pudesse processar tudo, o celular de Clara tocou, interrompendo o silêncio pesado. Ela olhou para ele com um semblante sério e, ao atender, disse apenas: Eu sei o que você fez. Não há mais volta. O que aconteceria a seguir seria o ponto de ruptura da história de Marcos. A mentira, a traição e os segredos que o cercavam finalmente viriam à tona. O que ele ainda não sabia era quem, de fato, poderia ser seu aliado nessa batalha. E a única coisa que estava certa naquele momento era que, se ele não descobrisse a verdade agora, perderia tudo, até mesmo Clara. A história estava apenas começando a se desdobrar. O som da linha desligando foi o único som que preenchia a sala escura. Marcos sentiu o peso daquelas palavras ecoando em sua mente. Eu sei o que você fez. Não há mais volta. Clara estava em pé, olhando fixamente para o celular, sua expressão distante, como se algo muito maior que eles dois estivesse prestes a se revelar. Clara, Marcos sussurrou, sua voz falhando ao tentar entender a complexidade da situação. Ela não o olhou imediatamente. Seus dedos ainda estavam firmemente apertados ao redor do copo de vinho, como se estivesse tentando se manter firme, mas algo em sua postura parecia prestes a desmoronar. O silêncio era opressor, pesado como uma névoa que os envolvia. Marcos, você não entende ainda, não é? Clara finalmente falou, sua voz suave, mas com um tom carregado de dor. Ela se virou lentamente, encarando-o com um olhar de profunda tristeza. A verdade é mais complicada do que você imagina. Marcos sentiu um nó apertando seu peito. Então me diga, o que está acontecendo, Clara? Sua voz estava cheia de desespero, mas também de uma raiva silenciosa. Uma raiva que começava a crescer conforme as peças do quebra-cabeça se embaralhavam. Ela respirou fundo, como se fosse difícil encontrar palavras para explicar o impossível. Eu não queria que você soubesse. Eu tentei te proteger, tentei te salvar disso. Mas você já está dentro, Marcos. Já é tarde demais. O coração dele batia descompassado. Salvar de quê, Clara? O que você está tentando esconder de mim? Ela se aproximou dele. A distância entre eles diminuiu. Mas Marcos não podia deixar de sentir que o abismo entre os dois estava mais profundo do que nunca. O olhar dela estava cansado, como se estivesse carregando um peso que não poderia mais suportar. Marcos, você realmente acredita que esse escândalo foi obra apenas dos executivos corruptos? Ela se inclinou mais perto, a voz agora um sussurro tenso. A história é muito maior do que isso. Existe uma rede,
Uma rede muito poderosa que está manipulando tudo, e você está prestes a cair no centro disso. Marcos sentiu um frio percorrer sua espinha. Aquelas palavras não faziam sentido. Como poderia Clara, alguém em quem ele confiava mais do que qualquer outra pessoa, falar de algo tão sombrio? Ele estava começando a sentir como se estivesse preso em uma trama de mentiras e manipulações. Clara! Ele tentava processar, mas as palavras se emaranhavam. Você está me dizendo que fomos usados o tempo todo? Que há algo por trás disso tudo que nem eu nem você conseguimos ver? Ela assentiu lentamente. Eu fui parte disso, Marcos. Não por escolha, mas por necessidade. Eu. Eu não podia contar a você antes. Não podia te arrastar para isso. Mas agora você precisa saber a verdade. O coração de Marcos acelerou e ele deu um passo atrás, lutando para manter a compostura. A verdade sobre o quê? Sobre você. Sobre tudo o que nós construímos? Sua voz estava tão tensa que quase partia. Clara olhou para ele, os olhos cheios de um pesar tão profundo que ele sentiu como se estivesse prestes a perder tudo. Sim, sobre mim, mas também sobre você. O jogo que está sendo jogado vai além de nossa empresa. Eles sabem que você é a última peça que falta para completar o quebra-cabeça. E se você continuar cavando, você vai acabar destruindo não só o grupo Inoxê, mas tudo o que você ama. Aquelas palavras caíram sobre ele como uma bomba. Marcos ficou em silêncio, absorvendo o impacto da revelação. Ele não sabia o que pensar. Estava em um turbilhão de emoções, raiva, medo, desconfiança. E a última coisa que ele esperava era que Clara fosse parte do que ele agora começava a entender como uma conspiração muito maior. Antes que ele pudesse responder, o celular de Clara tocou novamente. Ela olhou para ele com um olhar furtivo e a expressão em seu rosto se transformou, tornando-se ainda mais tensa, mais desconfiada. Ela atendeu sem hesitar. Sim, sua voz estava mais fria agora. Marcos podia ouvir apenas fragmentos da conversa, mas um nome foi o suficiente para lhe congelar o sangue nas veias. André, você sabe o que está em jogo. André. Ele se lembrava daquele nome. Era o antigo chefe de Clara, alguém que, há algum tempo, ele considerava um aliado próximo. O nome ecoou na mente de Marcos como uma sentença de morte, uma revelação de que, talvez, tudo fosse muito mais profundo e intricado do que ele jamais imaginou. Quando Clara desligou, ela olhou para Marcos com uma intensidade sombria. Eles estão nos observando, Marcos, e se você continuar procurando, eles vão fazer tudo para nos destruir, não apenas a mim, mas a você também. O mundo de Marcos estava desmoronando. Ele havia acreditado que tinha tudo sob controle, mas agora, tudo parecia um jogo de xadrez onde ele estava anos atrás de todos os outros. Você. Você sabia o tempo todo? Marcos perguntou, sua voz quebrada. Clara não respondeu imediatamente. Ela se afastou, olhando pela janela, como se estivesse tomando coragem para dizer algo mais. Então, sem se virar, ela falou com uma sinceridade brutal. Eu fui forçada a fazer escolhas, Marcos, e a escolha mais difícil foi a de proteger você, mesmo que isso significasse me perder no processo. A dor nos olhos de Clara era palpável. Ela não estava apenas dizendo que o havia protegido, mas que, de alguma forma, ela mesma se tornara uma prisioneira de tudo isso. Marcos sabia que havia mais ali do que ela estava disposta a contar, mas ele não tinha tempo para investigar mais. Em um movimento abrupto, Clara se virou e caminhou até a porta. Eu não posso ficar mais aqui. Eles sabem que estamos perto da verdade. Você precisa decidir, Marcos. Ou você desiste e se afasta, ou você segue em frente e talvez nunca mais consiga voltar atrás. Ela desapareceu pela porta, deixando Marcos sozinho na sala, com o peso da decisão sobre seus ombros.
O que ele faria agora? A quem ele poderia realmente confiar? E, mais importante, ele estava preparado para enfrentar a verdade que Clara tentava esconder. A verdade que poderia destruí-los a ambos? O suspense pairava no ar, e Marcos sabia que, independentemente do caminho que escolhesse, ele estava entrando em um jogo perigoso, onde as apostas eram mais altas do que ele jamais imaginara. O relógio marcava a madrugada, e Marcos estava imerso em um mar de pensamentos e dúvidas. Clara havia saído da sala, e ele sentia como se estivesse à beira de um precipício, incapaz de ver o que estava abaixo. A traição, as mentiras, a ameaça de um inimigo invisível, tudo isso parecia estar engolindo-o. Mas, no fundo, ele sabia que não podia dar as costas àqueles que realmente importavam, nem à missão que o grupo Inoxê representava para ele. Ele precisava tomar uma decisão. E mais do que isso, precisava entender quem ele era, quem ele queria ser, e se poderia ainda confiar na pessoa que mais amava. O telefone de Marcos tocou novamente, interrompendo seu turbilhão de pensamentos. Era Clara. Ele hesitou por um segundo antes de atender. Marcos, me escuta. Eu não pude te dizer antes, mas o André, ele é o elo que conecta todo esse jogo. Ele foi quem manipulou as peças desde o início. O tom de Clara estava mais calmo agora, mais resoluto. Eu fiz tudo o que podia para esconder, para te proteger. Mas se você seguir, se você continuar investigando, ele vai tentar te destruir. Ele está no topo dessa rede. Eu. Ela parou por um momento, antes de completar. Eu fui só mais uma peça para ele. Mas você não precisa ser. Marcos sentiu um frio correr pela espinha. Era impossível ignorar o que estava sendo dito. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia que Clara, com todas as suas falhas e imperfeições, estava ali tentando lhe mostrar a verdade. Não para se salvar, mas para finalmente libertá-lo da teia de manipulação que ele mal compreendia. Eu vou seguir em frente, Clara, respondeu Marcos, sua voz mais firme do que ele mesmo imaginava. Eu não posso fugir, e se eu cair será lutando até o fim. Mas, e eu? Clara perguntou com um tom de desespero velado. Eu não quero ser a razão pela qual você se perde nesse jogo. Você não é, Clara. Nunca foi. Eu confio em você, mesmo que tenha cometido erros. E juntos podemos descobrir a verdade. Não importa quanto tempo leve, eu não vou desistir de nós dois. A sinceridade nas palavras de Marcos ecoou pela linha, e ele sabia, mais do que nunca, que sua escolha era certa. Ele sabia que a confiança não era algo que se conquistava de uma hora para a outra, mas também sabia que não poderia deixar a desconfiança e o medo governarem sua vida. Ele e Clara haviam sido os pilares um do outro por tanto tempo, e apesar dos segredos e das mentiras, havia algo ali, algo mais forte que os unia, o compromisso com a verdade. Sem mais palavras, Marcos se levantou e se preparou para enfrentar o que quer que estivesse à sua espera. Ele sabia que havia muitas perguntas ainda sem respostas, mas uma coisa estava clara: ele não estava mais sozinho. Clara talvez tivesse feito escolhas equivocadas, mas o fato de ela ter aberto seu coração e revelado a verdade, mesmo que parcialmente, foi o suficiente para que Marcos acreditasse nela novamente. A manhã seguinte trouxe consigo uma brisa leve e fresca. Marcos se encontrou com uma pequena equipe de confiança, reforçando a auditoria interna e iniciando uma investigação paralela que envolvia um grupo de especialistas em cibersegurança. Ele estava determinado a descobrir quem, de fato, estava manipulando todos os movimentos da empresa. Mas, mais importante, ele sabia que, para vencer, precisaria confiar nos outros, no seu time e em Clara. O que antes parecia um labirinto de intrigas, agora começava a se transformar em uma rede de aliados. À medida que as investigações avançavam, a verdade começou a se revelar, peça por peça. O elo final foi encontrado.
André, o antigo chefe de Clara, havia manipulado uma série de transações financeiras suspeitas para desestabilizar a empresa. Ele havia orquestrado a fraude com a intenção de usar o grupo Inoché como uma peça-chave em um esquema ainda maior. Mas a revelação mais chocante foi que ele também havia plantado informações falsas para dividir Marcos e Clara, criando desconfiança onde não havia necessidade. Quando a verdade veio à tona, André foi confrontado e preso, e o impacto foi imediato. O grupo Inoché passou a ser visto como um exemplo de resiliência, não só no mercado, mas também na forma como lidou com a traição e a manipulação. Clara, com sua coragem, foi reintegrada à empresa e teve a chance de redimir-se. Ela e Marcos, juntos, reconstruíram o que havia sido quebrado e, com a verdade em suas mãos, fortaleceram ainda mais os pilares do grupo. Marcos e Clara estavam mais unidos do que nunca. Não porque tudo tivesse sido perfeito, mas porque, apesar das dificuldades, eles haviam encontrado uma nova base de confiança. Eles sabiam agora que, em um mundo onde tudo parecia incerto, a única coisa que nunca poderia ser quebrada era a confiança mútua que compartilhavam. E assim, com a lição mais importante que poderiam aprender, seguiram em frente, prontos para os desafios que o futuro lhes reservava, mas sempre sabendo que, ao lado um do outro, não havia nada que não pudessem enfrentar. A confiança verdadeira, Marcos aprendeu, não era apenas sobre nunca errar. Era sobre estar disposto a enfrentar os erros, a verdade e as sombras do passado juntos, sabendo que, no final, a confiança era a única coisa que realmente mantinha os corações fortes e unidos. E assim, o grupo Inoché não só superou a crise, mas também se tornou um exemplo de ética, resiliência e confiança, com Marcos e Clara como líderes inabaláveis, prontos para um futuro de sucesso construído, finalmente, na base da verdade e da confiança.